Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar com vocês sobre o anjo pode emitir uma mensagem para uma outra pessoa sem ser você. Eu vou dar um exemplo, como eu sempre dou algum exemplo aqui, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem. Mas muitas vezes eu leio os livros sobre os anjos também, sobre a espiritualidade. Aliás, várias vezes. Porque quanto mais você conhece do assunto, mais próximo você fica do seu anjo da guarda. No caso do anjo da guarda e da espiritualidade, você vai entendendo. Então, por isso que a gente tem que procurar bons autores. Então, eu tenho diversos livros e aí eu falei assim, entendi. Um dos livros que eu li foi do Pedro Siqueira, que ele fala sobre anjos também. Ele tem um anjo da guarda dele, que tem um nome. Nos primeiros livros ele não colocava, mas depois ele colocou. Então, ele pode avisar sim. Eu já falei com vocês e eu vou sugerir a vocês de novo, reserve um dia, pelo menos, para vocês orarem com a família. Você pega um livro, faça a leitura. Acontece aqui em casa um fato muito interessante. Toda vez que a gente se reúne em família, a gente depois pega um livrinho aqui e começa a ler e o livro e a frase do livro fala exatamente do que a gente estava se questionando. Então há uma sincronicidade sobre isso. E muitas vezes no dia a dia existe sim. A gente vê uma frase, alguém fala alguma coisa aleatória assim na rua, a gente pesca e fala assim, caramba, estava precisando escutar isso. Então é muito importante também a gente prestar atenção. No sábado passado, minha filha foi numa festa. Então, como os pais, é muito importante os pais orarem pelos filhos também, e ela não estava nesse dia aqui, ela saiu para a festa, então eu tenho uma parte que a gente começa a fazer as orações. E depois fica em silêncio, em meditação. E eu pedi ao meu anjo da guarda, e a gente pode fazer isso, falar com o anjo da guarda dela, para pedir por ela, para guiar, proteger. Fiz a oração do anjo da guarda. E naquele momento que eu fiz isso, veio uma imagem dela, da onde ela estava. Assim, ela não estava fazendo nada demais, não é isso. Mas essa imagem me mostrou onde ela estava e veio para mim. Então, assim, logo depois, foi no domingo, eu virei para ela e falei assim, olha, aconteceu isso, me mostrou essa imagem. Ela falou, pai, foi isso mesmo. Então, assim, não fez nada demais. Mas o que acontece? Aonde a gente vê o nada demais, eles têm a capacidade de ver que cada ação da gente pode desencadear outras ações no futuro, que não são boas. Assim, não tinha nada demais que ela estava fazendo, mas poderia desencadear uma fase ruim, uma abertura. Então, por isso que a gente tem que fechar todas as portas, orar. Eu sugiro a vocês de manhã e de noite para ver assim, quais são as nossas ações. Então eu falei com ela, olha, se ele me mostrou essa ação, isso é numa tela mental. Mostra exatamente o que a pessoa está fazendo. Então, assim, eu acho uma bênção, né? A gente, às vezes, receber isso, mas a gente tem que saber aproveitar e saber se aquilo é verdade ou não. Porque a gente está suscetível também, dependendo do nosso estado mental, ter uma imagem que não tem nada a ver com a realidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e sempre se conectar ao nosso anjo da guarda, ganhar essa intimidade. Então, como eu falei no início, quanto mais a gente lê, mais a gente começa a entender. Às vezes são símbolos que aparecem. Comigo, geralmente, são símbolos que eu tenho que interpretar. E olha, às vezes eu não consigo interpretar, só vou conseguir entender quando passa pela situação. Então eu falo assim, é isso, engraçado. Eu anoto num livrinho, muitas vezes, a maioria das vezes eu anoto. Quando é um símbolo assim que eu já conheço, que eu já falei com vocês aqui, de um coração. Então, assim, é o amor incondicional que eu tenho que praticar isso. É uma lição, eu estou preso nessa lição, né? Olha que vergonha, mas é melhor ser sincero com vocês. Eu tenho muita dificuldade em relação a isso. Até porque a gente mora numa cidade grande, é prova praticamente o dia inteiro. Principalmente quando eu vou gravar vídeo. Eu tô gravando vídeo agora à noite,
porque eu não consegui gravar vídeo de manhã na rua. Era muita gente se aproximando. Eu estava com a minha esposa, eu ia para um local mais isolado, aí apareciam as pessoas, aí vinham as crianças, vinha cachorro. Eu já sei que isso acontece, né? A gente nem precisa mais se aborrecer com isso. Então eu falei assim, quando eu chegar em casa, quando eu estiver no estado mental mais sereno, eu vou fazer o vídeo de hoje. Então, o que acontece? O próprio anjo, ele falou com o anjo da guarda da minha filha. Agora não sei quem me mostrou, né, essa imagem, mas a imagem foi nítida, cada detalhe da imagem. E eu confirmei com a minha filha. Então, como a gente tem um excelente relacionamento, eu ia até botar ela hoje para fazer esse vídeo aqui comigo, né? Ela não gosta muito de aparecer, mas eu ia botar ela aqui na lateral sem aparecer ela. Então, ele mostra. Então, assim, eu falei com ela, ela falou assim, entendi, pai. A gente conversa muito e tem muita confiança um no outro. E isso é bom. A gente, quando é pai ou mãe ou cuidador, ou quem cria, avós, tios, a gente tem que ter esta confiança, conversar bastante, de uma maneira que ela entenda também. As crianças, adolescentes, até pai, né? Pai, mãe. Então, quando o filho fica mais velho, eles conversam com a gente, né? Minha mãe tem 83 anos e conversa comigo e me dá conselho, eu escuto. E isso é uma coisa muito interessante, até porque os mais velhos, aqueles que buscaram sempre se melhorar, né? Eles podem dar muitos conselhos pra gente. Então, muitas vezes eles mostram algumas, vou botar vícios. Muitas vezes eu acordo de madrugada e eu vejo uma cena e eu falo assim, caramba, isso daí não é para acontecer. Então eu faço as minhas orações e isso geralmente acontece de madrugada. Então eu falo assim, eu tenho que melhorar isso. E a gente tem que buscar essa melhora, independente se a gente vê ou não. Mas há muitas coisas acontecendo e no período noturno a gente fica suscetível a muitas coisas. Geralmente, quando a gente está acordado, com consciência, a gente tem mais um freio para as coisas. Quando a gente está dormindo, as nossas sombras aparecem mais. Então, às vezes, a gente pode ficar até assustado, mas não se preocupa com isso. Isso você recebeu uma bênção. Às vezes tem sonhos que você vê que a sua personalidade poderia fazer muitas coisas que não são certas, né? Estou resumindo em relação a isso, né? O certo, o errado. Então, você acaba apresentando isso e você fala, poxa, isso me incomoda. Tem gente que nem se incomoda, mas quem busca é um aprendizado, é uma coisa, é uma bênção quando vem um sonho, às vezes um pesadelo, você entende o que você está passando. Então, por isso que eu digo que é importante a gente anotar e usar isso como lição. Muitas vezes as respostas vêm através de sonhos, mas a gente sempre tem que pedir ajuda a Deus, aos santos que a gente conhece, ao nosso anjo da guarda, para tentar ajudar a gente a interpretar aquilo. E às vezes demora mais de um mês para a gente interpretar isso, às vezes até muito mais, porque o tempo para eles é diferente para a gente. Então a gente vai se aperfeiçoando. Então o objetivo deles é nos encaminharem para uma rotina saudável, uma rotina de pureza, uma rotina de amor, uma rotina de sabedoria. Não é você ser uma pessoa boba, mas você ter um conhecimento. Por isso que a gente tem que buscar, não ter preguiça. Se você quer ler um livro bom, por exemplo, a Bíblia, você lê 2 capítulos por dia, 1 capítulo, mas faça isso, porque vai criar bons hábitos. Eu sempre estou lendo, que eu gosto de ler. Eu publico também no Instagram e no TikTok uma parte das minhas leituras. Isso aí é para... E às vezes bate muito. Hoje eu publiquei no portal do peregrino.br, que é no Instagram, e no TikTok também, sobre uma frase. Então é bom você dar um pulo lá para dar uma olhada. Hoje eu estava pensando sobre isso, porque muitas semanas, gente, eu passo por cada perrengue, né, que eu falo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Muitas vezes alguém fala assim, pô,
Aconteceu isso, por exemplo, no trabalho, você tem que rezar mais. Eu falei assim, eu estava que nem Jó, né? Os amigos do Jó, que falavam que ele tinha feito alguma coisa que Deus não estava agradando. Mas no meu caso, eu tenho uma consciência que eu não estava fazendo nada de grave. Então, mas muitas vezes essas provas são para a gente se aperfeiçoar. E às vezes é muito difícil mesmo, a gente é atacado. Muitas vezes, aleatoriamente, a gente é atacado. Mas se a gente está sendo atacado, isso daí foi um amigo meu que falou, olha, você está no caminho certo. Porque quem ele é evangélico, ele fala assim, ó, se você está sendo atacado, é porque você está no caminho certo. Se está muito suave a sua vida, é porque você provavelmente não está fazendo alguma coisa que agrade a Deus. Ele usa essa linguagem. Então, eu acredito nisso mesmo. Se os símbolos e aí os sonhos, às vezes as situações, a gente vai olhando o que a gente precisa melhorar. E não tem pressa, não fica afobado, não fica ansioso. Eu quero... O pessoal fala em alcançar a santidade, alcançar a iluminação, dependendo da religião. Porque às vezes você começa a condenar as pessoas que não buscam nada, é o direito delas. Mas quem busca, muitas vezes chega nessa fase de você se achar diferenciado. Isso não é bom, porque você ainda pode passar por muitas provas e cair feio. E é vexatório isso, você cair feio, é lamentável. Então não é isso que a gente quer. Então, enquanto na sua mente, que a batalha está na nossa mente. Uma vez o meu anjo da guarda me mostrou um lado, eu via através da tela mental um rio de lava, e do outro lado eu via um campo com árvores frutíferas. Então ele estava me mostrando, e depois vem com um bloco de informação, por intuição, que a briga, a luta está na nossa mente. Então cada dia que a gente melhora, a gente sai de casa com um propósito. Hoje eu vou ser mais paciente, hoje eu vou ser um trabalhador melhor, não vou ficar procrastinando. Porque no trabalho são os maiores desafios da gente, né? Às vezes na família também, algum parente que está dando mais problema, os filhos, o marido, a esposa. Então essa é a verdadeira batalha. Mas é o que eu falo, o nosso trato é sempre a gente e Deus. A gente ajuda nossos familiares, os amigos, mas a batalha é na nossa cabeça. Então eu vou deixando esse vídeo curto para vocês, porque muitas vezes a gente pode pedir ao nosso anjo da guarda coisas que vão ajudar a gente. Então, vai ler um livro. Você fala, pode me ajudar a entender melhor esse livro? Um livro bom, né? Então, às vezes você vai no trabalho, você pode falar com ele, pode me ajudar nessa questão aqui, nessa tarefa que eu tenho que fazer? Pode me ajudar a ver o que eu posso fazer para melhorar no trabalho? Por quê? Porque a gente convive muito no trabalho, né? Mais tempo do que em casa. Então eu recomendo isso para vocês. Vocês vão ver que essa intimidade com o seu anjo da guarda, ele é muito salutar para a gente. Por quê? Porque faz você melhorar como pessoa, faz você ser mais compreensivo. Né? Eu acho que às vezes a palavra tolerante é meio um ar de superioridade, né? Porque às vezes muitas vezes a gente suporta, muitas vezes a gente tolera, mas muitas vezes a gente que está errado e acha que a outra pessoa está errada. Eu falo assim, certo e errado, para ficar mais fácil da gente entender. Então, assim, tente ter essa intimidade. Você tem um grande irmão do seu lado que pode te ajudar bastante. Que pode não, que vai te ajudar bastante. E você vai ver que você tem tendências que muitas vezes são muito nocivas para você, para o trato com a sua família, com seus filhos, porque a gente está formando seres melhores para esse mundo, e esse mundo está precisando, né, gente? Então eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Se você conhece alguém que pode ajudar, compartilhe. O canal não é monetizado, eu não estou pedindo isso por conta de monetização, mas às vezes a gente pode, quem recebe um vídeo, e geralmente algumas vezes eu recebo uma mensagem falando assim, olha, eu gostei muito do seu vídeo e me ajudou bastante. Como eu escuto outros vídeos também, eu falo, poxa, me ajudou bastante. Como eu leio alguns livros,
e eu falo, poxa, me ajudou bastante. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui, eu desejo para vocês uma excelente semana.